Oi, gente! Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de redação. São dicas bem básicas, o básico do básico, dicas bem simples para iniciantes, para aquelas pessoas que não gostam de escrever, que acham que não são capazes de expor com clareza suas ideias no papel. Então vamos lá. A primeira dica é que você pratique o hábito da leitura. Quem lê mais escreve melhor, porque enriquece o seu vocabulário. Quando você estiver escrevendo, você vai poder utilizar sinônimos, você não vai precisar repetindo palavras desnecessárias, tornando o texto pobre. Então, vai ser um texto bem mais rico. A partir do momento que você pratica a sua leitura, você vai escrever melhor. Como fazer isso? Se você nunca leu nenhum livro, nunca gostou de ler, comece aos poucos. Todas as habilidades são desenvolvidas aos poucos. Você não pode querer fazer tudo de uma vez. Por exemplo, você tem que olhar para si e imaginar quais são as habilidades que eu quero desenvolver hoje, que eu quero me sentir preparado, ou para entrar numa faculdade, ou para o mercado de trabalho. Por exemplo, se você quer desenvolver a habilidade da leitura, da escrita, de falar em público, raciocínio lógico, trabalhe uma por vez. Quando você vê que tá bom na primeira, você passa para a segunda. Quando você vê que tá realmente sentindo autoconfiante o suficiente para passar para a próxima habilidade. Então, no caso de redação, a primeira habilidade que você tem que adquirir é a leitura. Você tem que gostar de ler. Então, você pode fazer da seguinte forma: escolha um livro de sua preferência, não precisa ser livro de estudo, pode ser um livro de desenvolvimento pessoal, algum tema, algo que você goste. Comece lendo uma página por dia. Quando você vê que a leitura já está fazendo parte da sua rotina, você começa a fazer o próximo passo, que é praticar a escrita. Como é que você vai fazer isso de primeira mão? Primeira coisa é você escrever coisas simples do seu dia a dia. Você pode escrever o resumo de um filme que você assistiu, de um livro que você leu, ou mesmo coisas pessoais. Você pode escrever no seu caderno algum projeto de vida, algum sonho que você quer realizar, algo interessante que aconteceu na sua vida, só para treinar a escrita. Depois que você vê que já está bem acostumado a escrever, no caso, você vai passar agora para a redação propriamente dita, que é aquela redação que você precisa fazer na escola ou no trabalho, porque existem processos seletivos que tem, além daquela prova de conhecimentos gerais, de questões objetivas, tem uma redação. E muita gente que acaba tirando uma nota boa na prova de conhecimentos gerais e vai fazer a redação, dá aquele branco, trava, não consegue escrever com clareza suas ideias, acaba sendo eliminado do processo seletivo, porque geralmente a primeira etapa seria essa prova escrita, depois que seria a dinâmica em grupo, a entrevista individual, enfim. Então é muito importante você praticar aí o hábito da escrita. A redação propriamente dita, ela é organizada, como todo mundo sabe, na introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o início, você vai apresentar qual assunto que aquele texto vai abordar, de uma forma bem atraente. Depois você passa para o desenvolvimento, que é o meio da redação. Você vai aprofundar mais o assunto, enfim. E por último, a conclusão. Você vai concluir tudo que você falou de uma forma que seja completa. Acontece muito de pessoas que têm dificuldade em ser objetiva escrever de uma forma muito ampla. Aí acaba chegando no final não conseguindo concluir a sua redação. Você acha que as linhas são poucas, que não tem espaço para você terminar, porque você falou de uma forma tão ampla que acabou faltando algo. Então, não é bom você fazer assim na redação. E como fazer para não cometer esse erro de falar muito amplo? Você tem que delimitar o assunto. Essa questão de delimitar o assunto é útil até quando você for fazer o seu trabalho de conclusão do curso. Quanto mais objetivo você fizer, melhor. Você tiver, no caso, melhor. Você tem que ser objetivo ao fazer o seu trabalho de conclusão do curso, tanto da faculdade como qualquer outro curso, pós-graduação que você for fazer. Tem que ser muito objetivo.
No caso da redação, para você ser objetivo, você tem que delimitar o assunto. Eu vou citar um exemplo. Se o tema da redação for histórias em quadrinhos, às vezes eles já dão a delimitação do tema, já fala o que quer abordar daquele assunto, mas muitas das vezes deixa a escolha, e quando deixa a escolha é melhor ainda, porque você vai escolher o que você vai querer falar. No caso de deixar o tema livre, você pode escolher falar a influência das histórias em quadrinhos, a sua opinião sobre o crescimento das histórias em quadrinhos no Brasil. Tem que delimitar. Você pode até falar em um determinado estado do Brasil, para ficar mais delimitado ainda. E começar a introdução com uma frase bem interessante, que chame a atenção da pessoa para que ela continue lendo aquele texto. Um exemplo: milhões de exemplares de histórias em quadrinhos foram vendidos na década de 70. Aí você vai começar falando do passado, daquela infância antiga, das pessoas que faziam coleções de revistas em quadrinhos, e vai falando aquele tema que você realmente, mostrando que você realmente domina o assunto. Isso é muito importante numa redação. Claro que você não vai adivinhar qual vai ser o tema, mas você pode, assim, sempre se atualizar e ter aquilo em mente de que qualquer tema que for colocado ali, exposto para você escrever, você vai ter a capacidade, você tem que ter a confiança em si mesmo de que você vai conseguir trabalhar qualquer tema. Não ficar com medo de surgir um tema que você desconheça, porque os temas é de acordo com a escolaridade. Então, no caso do ensino fundamental, eu não vou passar para os meus alunos um tema que seja de nível superior, claro. Então, cada tema é de acordo com o nível da pessoa. Então, você não precisa se preocupar em ter um tema que você não vai saber falar. O importante é você praticar, porque tudo na vida é a prática. Então, essas foram as minhas dicas de hoje, bem simples, como eu falei, básico do básico. No próximo vídeo eu vou aprofundar mais esse tema, a gente vai falar mais da parte técnica e eu espero que vocês pratiquem essas ideias que a gente está passando hoje para vocês. E se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, que eu estou à disposição. Vou ficando por aqui, desejo tudo ótimo para vocês, um beijão e fiquem com Deus e até a próxima aula.